Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. A partir do verso 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça, meu Deus, diante de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirve meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós, outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Deixa aberto no capítulo 1, verso 1, vamos orar. Querido Jesus, peço que o Senhor venha conferir graça a todos nós, principalmente a mim, para esse duro desafio que é expor a epístola mais profunda, mais completa, que possui mais conteúdo salvífico, que é a epístola aos Romanos. Dê graça aos irmãos para compreender, serem edificados, santificados, compreender a altura, a profundidade, a extensão do seu amor, demonstrado nessa grandiosa mensagem que é o Evangelho. Despeja da sua graça nesse local, gloriosa, abundante, que ela tome o controle e o domínio das mentes e corações e leve os cativos em obediência a Cristo Jesus. Que haja temor e tremor, Senhor. Estamos num culto santo, diante de um Deus santo, ouvindo uma palavra santa, inspirados pelo Espírito Santo e pela mediação do Teu Filho que é santo. Receba a glória para si. Nos conforma a imagem do Seu Filho e faz o Teu reino avançar. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Presta muita atenção. Eu vou precisar muito da sua atenção, principalmente as pessoas que estão no fundo, porque vai ser uma mensagem bem didática. E eu necessito da sua atenção para que você aprenda e seja edificado. Se você estudar um pouquinho a história da igreja, e talvez nem todos saibam qual é o significado, ou foi o significado da reforma protestante. O que foi a reforma? Reforma significa dar novamente forma. Forma, deforma, reforma. Só precisa de reforma algo que perdeu a forma. Então a igreja de Cristo
feita sobre o fundamento dos apóstolos, ela tomou uma forma. Com a descida do Espírito Santo, a igreja de Cristo é fundada, é alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a doutrina de Cristo. Com a conversão do imperador Constantino, no século III, a igreja começa a perder a forma, e o paganismo do contexto greco-romano entra dentro da igreja. Ela começa a se deformar, perder a forma. Até meados do século IV, o carro-chefe da igreja eram as Escrituras, fundadas sobre a pedra principal e o seu cabeça, Cristo, a doutrina dos apóstolos. Com a conversão do imperador, a religião oficial do Império Romano passa a ser o cristianismo. Logo, há um concubinato espúrio entre Estado e igreja, se unem. Então começa a se diluir as bases doutrinárias da igreja e ela vai perdendo a sua forma. Século VI é instaurado o papado romano. O supremo pontífice é considerado o bispo de Roma, que vai daí se iniciar o papado. Daí então não para mais. E a igreja vai ter mais ou menos uns 10 séculos de escuridão, até entrar no século XII, chamado período das trevas. Então ela teve forma, desde Atos dos Apóstolos até o século IV. Com a conversão de Constantino, até o século XV, o século XVI, ela perdeu a forma, ela começou a se paganizar. O carro-chefe não era mais a palavra. Havia o quê? Encíclicas, bulas papais, documentos escritos pela Igreja Católica, pelo Papa, que tinha tanto ou mais valor do que as Escrituras. A Escritura foi deixada de lado. Começou então as doutrinas pagãs serem instauradas. Oração para mortos, celebração de missas, Assunção de Maria e assim por diante. Até o século XVI, as pessoas não tinham acesso às Escrituras, as missas eram realizadas em latim, e a salvação, a expiação de pecados, que era o grande câncer da Igreja Católica, era feita por obras, ao ponto do Papa Leão X vender o perdão através da compra de um documento assinado por ele chamado indulgência. Então, como a pessoa obtinha o perdão dos pecados, como a pessoa era salva até ali o século XVI, para ela ser salva, ela tinha que comprar um documento assinado pelo Papa chamado indulgência. Ao pagar por esse documento, ela recebia o perdão dos pecados ou diminuía o tempo dela do purgatório. O purgatório é outra doutrina inventada pela Igreja Católica. Purgatório seria um lugar que a alma vai, que fica entre o inferno e o céu. É um lugar intermediário, nem céu nem inferno. Ela fica lá e, dependendo das orações que são feitas por ela na terra, ou do preço que se paga para a Igreja Católica, essa alma é tirada do purgatório e enviada ao céu. Então era mais ou menos assim. Então ela perdeu a forma. Martinho Lutero, um monge alemão, ao ter acesso às Escrituras, ele começa a entender que a Igreja Católica Romana, que o papado romano, que o clero romano se desviou da verdade, ensinando uma heresia, paganizando a igreja. Ele então, através da leitura da Bíblia, vai até a Igreja Castelo de Wittenberg, uma cidade alemã, e afixa 95 teses na parede, na porta, aquelas portas grandes de madeira. E as teses dele baseavam-se no quê? Que se o Papa pode tirar as almas do purgatório, por que não faz por amor, ao invés de fazer pela venda de indulgência? E ele também dizia que a salvação não é feita por obras, e sim a salvação é pela fé. O poder da salvação não está na mão do Papa, nem na mão da Igreja Católica. A salvação está em Cristo, e ela é obtida pela fé. Dali surge um movimento chamado
forma. A igreja vai tomar novamente a sua forma. Qual é a forma? A forma que ela tinha no período dos apóstolos. Uma igreja fundada nas Escrituras, que seguia as doutrinas dos apóstolos. E a reforma protestante foi sintetizada em 5 pontos, que os eruditos da época falavam em latim: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo e só a Deus dar glória, que era exatamente o que a Igreja Católica roubou. E uma das grandes conquistas da Igreja da Reforma Protestante, forma é o que a Igreja teve em Atos, deforma é o que ela teve com a conversão de Constantino até o século XV. Deformou, perdeu a identidade escriturística, se paganizou. Reforma, trazer ela novamente à forma bíblica, escriturística. E uma das grandes conquistas da reforma foi o quê? A igreja cristã, que se tornou católica, na verdade a igreja católica não é católica, é o movimento chamado romanismo, é a igreja romana, porque a palavra católica, católico significa universal. Então a igreja de Cristo é católica, é a igreja universal, a igreja de Cristo em todo o mundo espalhada. A igreja católica não é a igreja católica, é a igreja romana, é romanismo, ok? Então, uma das grandes conquistas da igreja, da reforma protestante, foi que o romanismo roubou da igreja as Escrituras. O que Lutero trouxe? Ele traduz a Bíblia para o alemão, para a linguagem do povo. O livre exame das Escrituras. Agora, o cidadão comum poderia ter acesso às Escrituras. O período das trevas foi um dos piores períodos da história da igreja. Por que ele foi um dos piores períodos e por que foi chamado Idade das Trevas? Porque o povo estava todo coberto de uma profunda ignorância. Ignorância em todos os aspectos. As pessoas eram analfabetas. Elas não tinham acesso a nenhuma forma de conhecimento. Elas só conheciam aquilo que a Igreja Católica permitia que ela conhecesse. E no que diz respeito, no tocante às Escrituras, ela não tinha conhecimento algum. Tudo que ela conhecia das Escrituras, do cristianismo, de Deus, era o que a Igreja Católica permitia que ela conhecesse. A Reforma Protestante trouxe o sola Scriptura, somente Escritura, mas não também sola Escritura, também o tota Escritura, toda Escritura. Agora, o trabalhador, o simples cidadão, o cristão simples, tem acesso ao conhecimento. E a própria Bíblia diz, João 8,32, por que a idade das trevas foi chamada disso? Por causa da ignorância. E João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e tereis acesso à verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que a Reforma Protestante trouxe. O povo agora tinha acesso à verdade, às Escrituras, na sua própria língua, de modo inteligível. E através do acesso à verdade, o acesso às Escrituras, essas pessoas eram libertas da crendice, do paganismo, da mentira, da idolatria, dos seus pecados, da condenação, e assim podiam ser salvas. E por que eu dei uma introdução falando da Reforma Protestante? Porque o grande carro-chefe da Reforma é o conhecimento. Conhecimento. Enéas Carneiro, aquele candidato à presidência da República, durante 3 eleições, ele disse uma frase inteligente, que a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Por incrível que pareça, me parece,
por estudos e pesquisas e viagens que a gente acaba fazendo, que a nossa geração, ela fica muito pouco atrás do período das trevas. A nossa geração, e principalmente a nação brasileira, é marcada por uma aguda ignorância. Somos um povo ignorante. As pessoas que regem nosso país são ignorantes. Somos estimulados à ignorância. Somos levados à ignorância. Somos ensinados de um modo a sermos ignorantes. Nossos meios de comunicação, mesmo os meios de ensino, nos levam a ser ignorantes. E os nossos magistrados, ou os nossos líderes religiosos, eles nos fazem ignorantes, porque eles também são ignorantes. Então eu posso dizer que a geração de cristãos brasileira carece urgentemente de conhecimento. Ela é uma geração ignorante. Ela não sabe nada a respeito do seu Salvador, Jesus Cristo. Ela não sabe nada a respeito do seu Criador, o seu Deus Todo-Poderoso. Ela não sabe nada da razão da sua fé. Ela não sabe abrir a Bíblia nos livros adequadamente. Ela não sabe interpretar. Ela não sabe. Estava conversando com o pastor Danilo e dizendo para ele que as pessoas têm dificuldade elas não sabem ler. Por exemplo, faça um diagnóstico para mim do clima. A questão não é que elas não vão conseguir fazer o diagnóstico do clima. A questão é que elas nem sabem o que significa a palavra diagnóstico. Diagnóstico. O que é isso? Elas não sabem formular frases. Elas não sabem interpretar frases. Elas não sabem, elas têm um vocabulário precário. Esse é o retrato da nossa geração. E a igreja evangélica, ela é preenchida, por incrível que pareça, pela grande maioria de pessoas ignorantes, tanto academicamente como teologicamente, se tornando assim um povo facilmente manipulado. Por que as heresias elas fazem tanto sucesso? Por que as pessoas engolem de tudo que é apresentado no mercado da fé? Porque elas são ignorantes. Elas não têm conhecimento suficiente para discernir o bem do mal, o certo do errado, aquilo que é heresia e aquilo que é bíblico. Que elas carecem de conhecimento. Nós, aqui desta igreja, com a liderança que você possui, o material que você tem tido acesso e com as verdades às quais você tem sido confrontado, você não pode dar o luxo de continuar sendo um cristão ignorante. A ignorância continuará fazendo você prisioneiro dos seus pecados, prisioneiro das suas culpas, prisioneiro das crendices que você ainda carrega desse neocatolicismo, neopentecostalismo, pentecostalismo, espiritismo francês, psicologia freudiana, que ainda preenche uma boa parte daquilo que você pensa, daquilo que você crê, do modo que você age. A única maneira de você sair dessas catacumbas negras e escuras é você ser convidado a um estudo profundo das Escrituras e aceitar esse convite. A aula do pastor Danilo hoje, no detox, na reciclagem, foi a respeito das Escrituras. Por incrível que pareça, se eu pedir para levantar a mão aqui, eu não vou fazer isso para não te envergonhar. Quem já leu a Bíblia aqui, quem está sentado aí, e já leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira, nós vamos passar vergonha. Se eu pedir para levantar quem leu duas, mais ainda. E se eu pedir para levantar a mão quem leu a Bíblia pelo menos 3 vezes inteira, eu acredito que 2% desse contingente aqui vai levantar a mão. Então vocês nos procuram e perguntam: qual é a causa do meu fracasso? Por que eu não avanço? Por que eu não cresço? Por que a minha vida segue como ela está? A resposta é a ignorância. A ignorância. Então, antes de clamarmos por um avivamento, Deus precisa trazer entre nós um avivamento bíblico. Um avivamento onde as pessoas
gastam horas e horas debruçadas nesse livro, tentando compreendê-lo, decorá-lo, memorizá-lo, praticá-lo, meditar sobre ele. Esse é o grande livro. Os puritanos chamavam ele de o livro de Deus, o santo livro. Os puritanos diziam que quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, é Deus falando, porque eles dividem assim, Antigo Testamento e Novo, e quando você lê, é a boca de Deus. Olha aqui, assim os puritanos faziam, Deus falando. E você precisa voltar a ter zelo com esse livro. Por isso eu abri na carta aos Romanos, porque o estudo da carta aos Romanos é um convite ao conhecimento. O intuito de eu ter aberto nesta carta é porque eu vou falar um pouco a respeito da carta aos Romanos. Você está aberto aí no seu colo, acredito eu, em Romanos capítulo 1, e nós vamos discorrer um pouco a respeito dessa carta. Preste atenção, a carta aos Romanos, nós estamos diante de um dos mais importantes livros de toda a Bíblia. A epístola de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é um dos mais importantes livros de toda a Bíblia. Para mim em particular, é o livro mais importante de toda a Bíblia. Ela ocupa um lugar especial dentro do cânon bíblico, dentro da história da igreja e na vida de centenas e milhares de santos que passaram ao longo desses séculos. Romanos ocupa um lugar especial. Se você estudar a história da igreja, você vai ver a importância que essa carta teve na conversão de alguns pais da igreja, de alguns reformadores, missionários e até os puritanos. Se você estudar a história de Agostinho de Hipona, século IV mais ou menos, da era cristã, a era da patrística, os chamados padres, pais da igreja. Agostinho de Hipona é considerado um dos maiores eruditos, teólogos, dos maiores santos, talvez o maior, depois dos apóstolos. Ele era um grande filósofo, um erudito, mas um homem devasso e dissoluto. Um belo dia, ele estava em uma praça, e ele ouve uma criança gritar, dizer em latim, tolle lege, tolle lege, tolle lege, toma e lê, toma e lê. O dissoluto Agostinho, o ímpio Agostinho, chega em casa, sobe no armário e pega uma Bíblia. E ele abre ela na carta aos Romanos e lê o capítulo 13. E quando ele lê aquelas palavras, o coração dele arde. E ali se dá a conversão de Agostinho de Hipona, que vai se tornar um dos maiores teólogos da história. Ele se converteu através da carta aos Romanos. E Martim Lutero, talvez nenhum homem ocupe tanta importância na história da igreja como Lutero. Talvez só Cristo tenha tanta importância e o apóstolo Paulo, antes de Lutero. Lutero foi o agente da reforma. Foi através de Lutero e por causa dele que estamos aqui. Lutero era um monge, pagão, católico, devoto de Maria. Como se deu a conversão de Lutero? Lutero era um homem que pagava pesadas penitências pela culpa do pecado, mas mesmo pagando penitências, ele não conseguia viver livre da culpa do pecado. Ele era professor de teologia, ele dava aula de teologia na igreja católica, ele era um erudito, porém um ímpio, um homem que vivia com sua culpa. Foi então que Lutero decidiu estudar a epístola aos Romanos, e logo no primeiro capítulo, no verso 17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Lutero pôde repousar. Ali se dá a conversão de Lutero. Ele viu que ele não precisava das penitências, das obras, do flagelamento. Que a salvação, o perdão, vem por meio da fé. Então Lutero se converte. E como se deu a conversão de Lutero? Como quando ele teve acesso à epístola de Paulo aos Romanos. O mesmo pode dizer do latoeiro John Bunyan, aquele que escreveu o segundo livro mais vendido do mundo, O Peregrino. John Bunyan se converteu estudando a epístola dos Gálatas, mas só descobriu o verdadeiro sentido da fé
quando ele teve acesso à carta aos Romanos, ele pôde ver que a justificação, que a salvação, o perdão, a expiação veio por meio da fé. Talvez um dos mais conhecidos desses últimos séculos também se converteu tendo acesso aos Romanos, John Wesley. John Wesley é um homem muito piedoso, santo, mas tinha muita dificuldade de compreender a justificação pela fé sem as obras. É então que ele conhece os irmãos morávios. E os irmãos morávios, principalmente numa viagem que ele teve de navio, ensinou a Wesley que a justificação, o perdão dos pecados, vem apenas em depositar, pelo fato de depositar a sua confiança, a sua esperança, a sua fé em Cristo. E ali começa a operar a vida dele, Deus operar na vida dele. Contudo, Wesley ainda não se converteu realmente. Mas em Londres, Deus já trabalhando no coração, na rua Aldersgate, ele vai ouvir um homem fazer uma exposição de Romanos. E nessa exposição de Romanos, quando Wesley tem acesso a Romanos, é então que ele sente paz no seu coração e o perdão dos pecados. Ali, John Wesley se torna salvo. Veja a importância dessa carta na conversão desses homens. Veja a importância dessa carta na Reforma Protestante. A Reforma Protestante se baseou quase que toda no conteúdo da carta de Paulo aos Romanos. João Crisóstomo, outro dos pais da igreja, ele tinha tanto apreço pela carta de Romanos que ele ouvia ela 2 vezes por semana. Ele pedia para que alguém a recitasse 2 vezes por semana, para que ele a ouvisse e se deliciasse. Ele dizia: eu não posso deixar que nenhuma frase, nenhuma palavra passe desapercebida. Eu preciso compreender a grandeza dessa epístola. Lutero, depois de tantos anos de conversão, se eu não me engano, ele decorou a epístola toda de Romanos. E ele dizia que todos os cristãos, que cada cristão deveria saber de cor cada palavra da carta aos Romanos. Essa era a importância que Martinho Lutero dava a essa carta. Eu estou falando do maior livro que já existiu em todos os tempos, a Bíblia. Eu estou falando do livro mais vendido, mais traduzido, mais publicado. Eu estou falando do único livro inspirado, do único livro divino cujo autor é Deus. E eu estou falando do livro, dentro desses 66 livros, mais importante de todos, a Epístola de Paulo aos Romanos. O meu intuito de fazer essa pregação a você que me ouve e a você que vai me assistir na internet é fazer com que você tenha desejo, prazer de estudar essa carta e se aprofunde com entusiasmo e alegria no estudo dessa carta, porque ela tem poder de transformar a sua vida por completo. Vamos saber então algumas curiosidades da Epístola aos Romanos. Por que a Epístola aos Romanos ela ocupa o primeiro lugar entre as epístolas? A primeira epístola das epístolas, que são paulinas, são epístolas gerais, epístolas pastorais, epístolas paulinas, petrinas e joaninas. Nós temos uma série de epístolas, mas por que a epístola aos Romanos é a primeira depois de Atos? Por que ela ocupa o primeiro lugar na sequência de epístolas? Muitas pessoas acham que é porque ela é maior, outras dizem que é porque ela foi escrita primeiro. Não, ela não foi. A primeira epístola a ser escrita foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa foi a primeira epístola de Paulo. Romanos não foi a primeira. Mas por que ela ocupa o primeiro lugar na sequência de epístolas? É porque ela é a primeira em importância. Quando o cânon foi fechado, século V, com Atanásio, Deus, por sua graça, decidiu que esta epístola deveria vir logo depois de Atos dos Apóstolos. O que Atos dos Apóstolos narra? A fundação da igreja,
a inauguração da igreja. A igreja está iniciando, a igreja está sendo formada, criada, gerada. Logo após a formação, a igreja precisa ser fundamentada, alicerçada. É aí que entra Romanos. É a epístola mais importante, é a principal epístola. Então ela ganha o primeiro lugar na sequência das epístolas por causa da sua importância doutrinária, importância teológica, importância eclesiológica. A igreja de Atos acabara de nascer. Lucas vai trazer um relato histórico da formação da igreja. E logo após esse relato histórico da formação, agora vem o fundamento, vem a base na qual toda a igreja de Cristo deve ser fundada. E esse fundamento, ele compreende a epístola de Paulo aos Romanos. Por isso ela tem o primeiro lugar na série das epístolas. Vamos ver agora um pouco a divisão da carta, os seus 16 capítulos. Paulo escreve Romanos em 16 capítulos. Vamos fazer a divisão. A carta começa assim. Os 3 primeiros capítulos da carta, ele fala da perdição humana. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, ele vai dizer que a raça humana está perdida, que a humanidade está condenada e ela está debaixo de juízo. Então a carta é dividida assim, os seus 3 primeiros capítulos falam da perdição humana. O capítulo 1, ele descreve a perdição dos gentios, dos pagãos. Ele mostra como estão perdidos. Se você notar capítulo 1, verso 18, diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade do homem. Ele está falando da condição dos gentios, dos pagãos, aqueles que não têm acesso à Torá, aqueles que não conhecem o Deus de Abraão, aqueles que não conhecem religião nenhuma. Ele diz que, a despeito da ignorância, eles estão condenados. Esses que mudaram os seus sentidos, que adoraram a criatura em vez do Criador, que é bendito para sempre, amém. Esses que transformaram o Criador em forma de répteis e quadrúpedes. Esses que estão entenebrecidos nos seus sentidos. Os ímpios, os pagãos, os gentios, os que não têm fé alguma, religião alguma, crença em nada, ou que estão vendidos à cultura pagã. Esses estão perdidos, mesmo sem lei, mesmo sem escutar sobre Deus, estão condenados. O capítulo 2, ele descreve agora que os judeus também estão condenados. Mesmo os judeus tendo acesso à lei, mesmo os judeus tendo algum acesso a algum privilégio, mesmo os judeus gozando de algumas regalias, eles também estão no mesmo estado do que os gentios. Porque eles tentam buscar a justiça de Deus que vem da fé através da lei. Está lá no capítulo 10. Eles tentaram buscar a justiça que vem pela fé na lei. E por causa disso foram condenados. Capítulo 2 então, Paulo vai dizer que os judeus, apesar das regalias, apesar de gozar de certos privilégios, também estão condenados debaixo de julgamento. Capítulo 3 da carta de Romanos, ele ajunta as duas classes. Ele diz que tanto os judeus como os gentios estão condenados. É ali que tem o famoso versículo de Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Esse todos que Paulo fala aqui, ele está ajuntando aqueles que estão no capítulo 1 e no capítulo 2. Capítulo 1, os gentios. Capítulo 2, os judeus. Para você entender o que quer dizer, a escrita da Bíblia sempre está debaixo de um contexto judaico. Para o judeu, só existe 2 classes de pessoas na terra, na humanidade: judeus e gentios. O que é isso? Judeus é a todo aquele que é descendente de Abraão, é o judeu, o israelita. E gentios é todo o resto do mundo não judeu. Então o grego, o bárbaro, o romano, todos os homens que não são judeus, para os judeus são gentios. Então o capítulo 3 vai dizer tanto judeu quanto gentio, ou seja, toda a raça humana, todo descendente de Adão está debaixo da ira de Deus, está condenado. Então Paulo, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele se esforça para mostrar
aquelas pessoas que estão em Roma, que toda a raça humana está condenada, quer sejam gentios, pagãos, ímpios, sem conhecimento de Deus, quer sejam judeus, que têm certos privilégios. Na segunda metade do capítulo 3, eu estou fazendo a divisão da carta, o que consiste a carta aos Romanos. Na segunda metade do capítulo 3, até o final do 5, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Até aí, ele condena todo mundo. 24 em diante, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Até o final do 5, Paulo faz uma exposição da justificação pela fé. Ele condenou todo mundo até metade do 3. Da metade do 3 até o final do 5, ele vai mostrar como essa raça humana inteira condenada, como os gentios completamente perdidos e condenados, como os judeus, mesmo tendo acesso à lei, condenados, podem ser salvos, como eles podem ser justos. Então ele vai fazer uma exposição da justificação pela fé, como Deus salva, isenta o pecador dos seus pecados, como pecadores, tanto gentio como judeus, podem ser salvos. Ele vai falar da nossa condição mediante, ele vai dizer que isso é possível mediante a fé em Cristo. No capítulo 4, ele mostra o exemplo de Davi e de Abraão, como eles foram justificados pela fé, como tiveram seus pecados apagados e perdoados. Notem, da metade do 3 até o final do 5, ele vai dizer como esses pecadores condenados, tanto judeu como gentios, podem ser salvos. Ele vai fazer uma exposição da justificação pela fé. Eles terão seus pecados cancelados mediante a fé em Cristo. No capítulo 4 ele vai dizer que isso ocorreu com Abraão e com Davi. Por que ele cita Abraão e Davi? Porque ele mostra que mesmo Abraão e Davi no tempo da lei, não poderiam ser salvos pela lei, e sim pela fé. E ele diz que Abraão e Davi obtiveram o perdão, a justificação, não por serem observantes da lei, mas por praticarem, mas por depositarem a sua fé em Deus. Mas por que ele cita Davi e Abraão? Dois personagens importantíssimos para os judeus. A carta foi escrita um pano de fundo judaico. Havia entre a igreja de Roma judeus, e esta linguagem era inteligível para eles. E ele dizia, vejam só, eles não foram justificados por guardar a lei, eles foram justificados por crer em Deus. Então ele está aqui expondo a doutrina da justificação pela fé. Quem não sabe o que é justificação pela fé, apesar de eu ter falado muito aqui, pecados são como crimes. Crimes têm que ser punidos. Quem comete crimes são injustos. A pessoa para ir para o céu tem que ser justa. Ela tem que ser isenta do seu crime. Quando ela é isenta do seu crime, ela é justa. E o justo entra no céu. Quem é justo? Ninguém é justo. Todo mundo é injusto. Mas mediante a fé no sacrifício de Cristo, eu sou isento do meu crime. Tenho meu crime perdoado e me torno justo. Me tornando justo, eu posso entrar no céu. Como eu me torno justo podendo entrar no céu? Crendo em Jesus Cristo, na sua obra salvífica na cruz. Isto é justificação. No capítulo 5, ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. Capítulo 5, ele vai dizer como ocorreu a transmissão do pecado para toda a raça humana. Não é assim? Através do primeiro Adão. Adão pecou. De onde se descende toda a raça humana? Da onde vem você e eu? Da onde se descende? De Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros genitores, os primeiros pais de toda a raça humana. Ok? Adão e Eva foi o primeiro casal de seres humanos a existir. Quando Adão peca, quando Adão peca, é como se um vírus infectasse, entrasse em Adão, chamado pecado. Logo, todos que descendessem de Adão viriam com a transmissão do pecado. Então o pecado passou para todos os homens, e com o pecado a morte. Logo, todos os homens morreram.
Agora, como todos os homens podem ser salvos? Através do segundo Adão. O primeiro Adão desobedeceu, pecou e fez com que todos pecassem e fossem condenados. O segundo Adão, Cristo, obedeceu, viveu uma vida reta, santa, justa, recebeu o mérito da justiça, da lei de Deus, morrendo na cruz. E através dele, todos podem ser salvos. Através do primeiro Adão, todos são condenados. Através do segundo Adão, todos podem ser salvos. Então ele vai fazer aqui a comparação entre Adão e Cristo no 5. Ele termina o capítulo 5 dizendo dos privilégios que temos de ir até Deus através do seu Filho. Então até aqui Paulo tratou da condenação de toda raça e como toda raça pode ser salva. Essa é a divisão a primeira divisão da epístola. Do capítulo 1 a 3 ele fala da perdição de todos os homens. Da metade do 3 ao 5 fala da justificação pela fé. Agora nós entramos no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Ele descreve o que aqui? Paulo vai descrever a santificação. Como podemos vencer a lei de Moisés? Como podemos vencer o pecado? Como podemos mortificar a nossa velha natureza? Como podemos mortificar a carne? Como podemos vencer? Ele vai tratar isso no capítulo 6, da união com Cristo. Através da fé, nos unimos com Cristo, então assim mortificamos o nosso pecado. O capítulo 7, ele vai dizer a serventia da lei. Para que a lei serve e como vencê-la? O capítulo 8 ele vai dizer a causa da mortificação, a causa de vivermos a santificação, a vida no Espírito. Então, o capítulo 6, 7, 8, Paulo descreve as consequências da justificação. Uma vez que todos estão perdidos, agora pela fé são justificados. Quais as consequências de ser justificado? A santificação, ela vem pela união com Cristo. A lei não tem mais domínio sobre mim, porque eu sou considerado morto para a lei no momento que eu creio. E como eu sou morto pela lei e como eu sou santificado? Capítulo 8 é o capítulo que mais fala do Espírito Santo em toda a Bíblia. Você quer saber sobre o Espírito Santo? Não existe nenhum capítulo na Bíblia que menciona tanto o Espírito Santo como o capítulo 8. É através do Espírito Santo. A obra da mortificação, da regeneração, da santificação, da alegria, da vida no Espírito. Capítulo 8 é a causa da nossa santificação. Isso é importante você entender, porque aqui essas são talvez as 3 doutrinas as mais importantes da igreja, as mais importantes do livro e as mais importantes da fé. A depravação do homem, como Deus justifica o homem e a santificação do homem. Você vai encontrar de 1 a 8 as maiores doutrinas, as mais importantes e as essenciais à fé na epístola aos Romanos, do capítulo 1 ao 8. Do 1 ao 3, a condenação. Metade do 3 ao 5, como sou justificado, livre da culpa. Do 6 ao 8, como eu me santifico, o domínio sobre o pecado. A mortificação do pecado. E é importante você saber que a santificação é uma doutrina esquecida, mal explicada, mal ensinada. A santificação, na verdade, é a evidência, a consequência que fomos justificados. Ser justificado significa ficar isento da culpa. Ficar isento da culpa significa ser salvo, herdar a vida eterna. Agora, qual é a prova que eu estou isento da culpa, que eu fui salvo? É a doutrina que se segue logo após a justificação. A santificação, a mortificação das obras da carne, a mortificação do velho homem, a mortificação do pecado. Isso ocorre imediatamente depois da justificação. E quem é o agente responsável por isso? No capítulo 6, 7, 8 vai mostrar o Espírito Santo. Como um crente pode viver uma vida vitoriosa, uma vida santa, uma vida com domínio sobre os desejos. Como o crente pode viver uma vida mortificando a carne, através da obra do Espírito Santo. É isso que trata o capítulo 6, 7 e 8.
E a carta prossegue. Agora do capítulo 9 ao 11, talvez sejam os capítulos mais difíceis da carta e uns dos capítulos mais difíceis da Bíblia. O que Paulo trata em Romanos 9 ao 11? Ele fala do plano de Deus para a salvação de Israel e a entrada dos gentios na igreja. Ele vai dizer que agora o momento é dos gentios, mas que há um futuro para Israel. É isso que ele trata o capítulo 9 ao 11. E por muitas pessoas, muitos teólogos ao longo dos séculos, esses capítulos são talvez os capítulos mais difíceis da carta. Capítulo 9, 10 e 11. Fala do plano de Deus para a salvação de Israel e fala da entrada agora dos gentios na igreja. Do capítulo 12 ao 14, o que Paulo vai dizer agora? Ele vai descrever os efeitos do evangelho na vida prática do cristão. Então ele está abordando toda aquela sequência sistemática, teórica, teológica. Agora ele entra numa vertente mais pastoral. Ele vai dizer quais os efeitos de toda a exposição dele, quais os efeitos desse evangelho eterno, dessa morte expiatória, desse Espírito enviado, dessa santificação, os efeitos do evangelho na vida prática. Isso está do capítulo 12 ao 14, ele aborda dons espirituais no meio da igreja, as funções e os chamados eclesiásticos e como viver em comunidade quando há discordância de pensamentos. Você vai lembrar dos dias que alguns guardavam, dos alimentos que alguns comiam, porque a igreja era mista, a igreja era preenchida, a igreja, o que compunha a igreja era tanto judeus como gentios, pessoas, povos, etnias distintas compunham a igreja de Cristo. Então ele vai tratar da vida prática após a conversão, abordando dons espirituais, funções e chamados eclesiásticos e como conviver em comunidade quando há discordância. Agora, indo para o encerramento da epístola, capítulo 15, Paulo vai falar dos projetos missionários que ele tem. Ele inicia a epístola falando a causa dele ter escrito, que era um projeto missionário. Agora no capítulo 15, ele retorna para falar do projeto missionário, que ele tem intenção de ir à Espanha, e que é uma ajuda, que é o apoio da igreja de Roma. Então ele fala de forma mais completa, descreve o seu trabalho, o seu desejo de ir até Roma, estar com eles, para que eles apoiem agora o seu trabalho missionário. Ele já tinha feito as suas 3 viagens, ele já tinha evangelizado toda a bacia do Mediterrâneo, ele precisava de ir em novos lugares, ele precisava do apoio da igreja romana. Então ele vai tratar isso no capítulo 15. Agora o capítulo 16, a carta vai para o seu final, ele dá suas palavras finais, ele sauda os seus companheiros. A igreja de Roma não o conhecia, somente alguns membros, e ele vai se despedir, ele vai, aliás, saudá-los, fazer as suas considerações finais. No capítulo 16, vai citar alguns cooperadores, alguns obreiros, algumas pessoas que labutaram com ele na obra, algumas pessoas as quais ele conhecia na igreja de Roma, vai saudá-las, vai se despedir delas, mesmo sendo poucos. Esse é mais ou menos o escopo da Epístola aos Romanos. Nisso consiste essa grandiosa carta. Que você estude essa carta, é um convite para você se aprofundar nessa, a obra-prima, a carta magna do apóstolo Paulo, a Epístola de Paulo aos Romanos. Leia todos os dias. Leia um capítulo por dia, releia essa epístola, decore essa epístola, estude essa epístola, porque ela vai mudar a sua vida. Agora vamos entrar na carta, vamos saber um pouco mais da carta. Que ano foi escrita a carta aos Romanos? Romanos foi escrito em aproximadamente 57 depois de Cristo, no ano 57 da era cristã. Ela foi escrita para quem? Presta atenção para você aprender. Ela chama Carta aos Romanos. Uma carta escrita aos cristãos, aos crentes que moravam na cidade de Roma. Roma era a capital do império. Se você notar, quem dominava o mundo na época era o Império Romano. Ele tinha sua capital em Roma.
Da onde veio esses cristãos? Como essa igreja nasceu? Muitos pensam que foi o apóstolo Pedro. Isso é a igreja católica que faz, né? Pedro é o papa, o primeiro passo, né, da igreja. Não foi Pedro que fundou essa igreja. Outros pensam que foi Paulo. Não, Paulo nunca tinha ido em Roma, nunca tinha ido até essa igreja, nunca tinha visitado os cristãos romanos. Não foi o apóstolo Pedro quem a fundou, nem foi o apóstolo Paulo. Como ela se originou? Os estudiosos mais antigos entendem que esses cristãos de Roma foram oriundos do Pentecostes. No dia do Pentecostes, na festa do Pentecostes, a cidade recebia pessoas de todas as partes do mundo. E naquele discurso de Pedro, havia ali prosélitos judeus romanos, que ouviram o discurso de Pedro e se converteram. Quando terminou o Pentecostes, eles voltaram para Roma, agora convertidos. E eles começaram um trabalho, um ponto de pregação, uma pequena congregação, sozinhos, sem a liderança de nenhum apóstolo, nem nada. Então ali se origina a igreja de Roma. Ela é oriunda dos crentes que se converteram em Atos 2, no discurso de Pedro, na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. Retornam para Roma e começam um pequeno trabalho em família, em casas. E esse trabalho vai crescendo, 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 até se tornar a igreja em Roma. Então Paulo escreve ela no ano de 57, depois de Cristo, para essa comunidade de crentes em Roma. Agora vai uma das coisas mais interessantes aqui. Por que Paulo escreveu essa epístola? Aonde ele estava? Paulo estava na cidade de Éfeso quando escreveu. Ele intencionava ir para Jerusalém ajudar a igreja pobre da Judéia. Ele vinha passando por algumas igrejas e ele fez coletas, ofertas, para levar até a igreja da Judéia, que estava passando fome, com muita necessidade. Da Judéia, a intenção de Paulo era ir para a Espanha, fazer missões. Vejam só, Paulo já estava no final da sua terceira viagem missionária. Já tinha saturado a região que Paulo estava, ele já tinha evangelizado toda a bacia do Mediterrâneo. Não havia mais campo para evangelizar ali. A intenção de Paulo é ir para o norte, para a Espanha, onde o evangelho ainda não havia sido pregado. E Paulo precisava do apoio de uma igreja. Paulo ficou sabendo que estrategicamente a igreja mais próxima da Espanha, a igreja com mais recursos financeiros, a igreja com mais condição de apoiá-lo, seria a igreja de Roma. Então ele escreve essa carta com o intuito da igreja de Roma recebê-lo e apoiá-lo para a sua viagem até a Espanha. É isso que ele está fazendo, ele escreve ela direto de Éfeso. Ele está ali em Éfeso cheio de coletas, né? Ele está com ofertas das igrejas que passou. Pretende ir a Jerusalém para dar à igreja da Judéia a coleta, que estão todos passando fome. E de Jerusalém partir para Roma. Mas antes de partir de Éfeso, ele escreve a carta, com o fim dos romanos recebê-lo. Mas qual era o propósito de ir? Sim, trabalhar um pouco em Roma, mas era seguir em frente ao norte, na Espanha, e ali plantar uma igreja, e ali pregar o evangelho. Porém, Paulo encontra um problema. Ele quer ir a Roma, sabe que a igreja de Roma é a mais estratégica e a ponte para levá-lo para a Espanha, mas ele encontra um problema. Ele não era conhecido de Roma. Ele nunca tinha estado com aqueles irmãos. Ele não era popular naquele lugar. Ele não foi o fundador. Então ele resolve escrever a carta para que ele pudesse se apresentar aos romanos. Eu vou mostrar a você quem sou eu, o apóstolo Paulo, o que eu venho fazendo, aonde eu estive, o que eu fiz e qual o teor da minha mensagem, o conteúdo do que eu prego. Então Paulo vai fazer na carta uma apresentação de si mesmo, uma apresentação dos planos que ele tem de evangelização, e ele vai dizer o conteúdo, o teor do evangelho que ele prega. Por quê? Porque a igreja de Roma só apoiaria um apóstolo autêntico, só apoiaria alguém que tem a mensagem autêntica, não receberia um fraudulento, um falso apóstolo.
Então Paulo vai ter que na carta provar que ele é um apóstolo verdadeiro, que a mensagem que ele prega é o evangelho verdadeiro. E quais são os seus planos de estar em Roma? É aí que nasce a epístola aos Romanos. Ele vai se apresentar porque ele não era conhecido dos gentios, mas a igreja de Roma também era contida pelos judeus. Por isso você vai ver tanto contexto, argumento, usando a lei de Moisés, a circuncisão na carta de Romanos. A carta de Roma está recheada de menções do Antigo Testamento. Por quê? Porque onde Paulo ia, ele era perseguido por um ativismo judaico. Os judeus, onde Paulo passava, os judeus iam para atrapalhar a obra de Paulo. Paulo ia apresentar o evangelho, então os judeus chegavam e diziam: não, Paulo não é um judeu puro sangue, Paulo vem da diáspora, da dispersão, Paulo não observa a circuncisão, Paulo não observa a dieta judaica, Paulo não observa os dias, Paulo não é um apóstolo autêntico. Os judeus iam e atrapalhavam. Então Paulo vai fazer isso, já prevendo que os judeus contaminem o povo da igreja, que os judeus já privem ele de ir. Ele vai preparar a igreja, tanto se apresentando como apóstolo autêntico. Estive com os outros 12, tive uma visão de Jesus, tenho a chancela do apostolado. Ele vai descrever argumentos que os judeus podiam usar e para refutá-los. Mais uma vez eu repito a você, é um convite a você conhecer essa carta. Eu vou te dar uma dica boa. Pegue uma Bíblia na versão revista e atualizada, que eu acredito que é a melhor versão para o português. Tem também a revista corrigida, muito boa, a corrigida e fiel. Mas pegue a revista e atualizada. E pegue uma na nova tradução da linguagem de hoje. Leia Romanos nas duas traduções, para você compreender pelo menos o vocabulário português. Não que a NTLH seja tão fiel assim, ela não é tão fiel, mas ela dá um entendimento para o português mais adequado. Juntamente com isso, se você puder, tem um dicionário bíblico, o dicionário Wycliffe, que é vendido pela CPAD. Compre esse dicionário. Se você puder também, compre o comentário de Romanos, a exposição de Romanos, do Dr. Martin Lloyd Jones, vai te ajudar muito. E leia Romanos, meu filho. Vamos só fazer uma exposição levezinha então. Verso 1, vamos entrar na carta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Até aí. Primeiro Paulo começa se identificando. Eu vou dizer Paulo. Ele começa como ele faz de costume com todas as cartas, apresentando, mostrando o autor da carta. Então o autor da carta aqui é inequívoco, é Paulo. Ele começa se identificando. Ele começa dando um título para ele: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui é doulos, que quer dizer escravo. Por que Paulo usa esse termo? Lembra que aqui houve a helenização do império. A língua mais falada aqui é o grego. O grego, por causa do império greco-macedônio, que veio antes do romano, fez com que todo mundo falasse grego. Então, na época de Paulo, a língua mais falada era o grego. E quando ele vai dizer Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, escravo, ele usa o termo doulos. Por quê? Porque ele está dizendo aos romanos: isso aqui é para mostrar o meu compromisso com Cristo. E ele usa o termo mais forte que existia para se referir a alguém que serve outro: escravo. Eu, Paulo, doulos de Cristo. Ele está mostrando compromisso. Ele quer chocar os romanos. Ele quer dizer: olha, eu não sou qualquer um, não, eu sou um escravo dele. Meu compromisso. Servo, chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo. O que ele diz isso? Ele mostra que ele não foi constituído apóstolo por ninguém. Nenhuma entidade, nenhuma igreja, ninguém constituiu ele apóstolo. Nem tampouco ele se constituiu apóstolo. Ele está dizendo aqui que ele é apóstolo, tanto como os outros 12 foram.
E ele foi apóstolo chamado por Deus. Deus é quem comissionou ele, né? Mostra que não foi constituído por homem algum. Aqui Paulo está dizendo por que ele escreve isso. Porque uma das coisas que os judeus que perturbavam a igreja de Roma contestavam é a autenticidade do apostolado de Paulo. Paulo não teve com os 12. Paulo é um apóstolo fajuto. Então aqui ele vai descrever Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado. Ele está aqui comprovando a autenticidade do seu apostolado. Eu sou tanto apóstolo como os 12. Separado para o evangelho de Deus. A palavra separada aqui, o termo grego, é o mesmo termo que se usa para falar fariseu. A palavra fariseu quer dizer separado. Então dizendo aqui, Paulo, servo de Deus, chamado para o apostolado, fariseu para o evangelho. Por que ele usa o termo fariseu? Novamente, por causa do contexto judaico. É isso que ele está dizendo. Verso 2: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus santos profetas, nas sagradas escrituras. O qual, o que quer dizer o qual? O evangelho. O qual, o evangelho que foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus santos profetas nas escrituras. Note que ele está se apresentando. O que ele está dizendo para os cristãos romanos? Olha, talvez vocês não saibam, mas este evangelho que eu vou pregar aí, já estava escrito nos profetas, já estava prometido. O evangelho cujo tema central é o Messias, já foi mencionado aí nas escrituras que vocês têm, que era o Antigo Testamento. Então Paulo vai mostrar que o que ele vai ensinar não é nada novo, é escriturístico, é canônico, está na Bíblia deles, mesmo que eles não estejam percebendo. Verso 3 e 4, agora ele vai falar do conteúdo da mensagem, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele diz ali, ele começa dizendo, com respeito, né? Agora ele fala do conteúdo, com respeito, o que é isso? O evangelho que fala a respeito do Filho de Deus. O tema central da mensagem do evangelho é o Filho de Deus. É isso que ele está dizendo, com respeito ao seu Filho. Esse evangelho é a respeito do Filho. Esse evangelho é centrado na pessoa do seu Filho. Então ele está mostrando, porque Paulo não está só divulgando o que ele vai ensinar, Paulo já está ensinando a epístola, caso eles não saibam. Ele já está fazendo isso. Paulo não está só mostrando, escrevendo Romanos para ir evangelizar. Paulo está escrevendo Romanos porque já está evangelizando quem está lendo. Então o tema central do evangelho é o Filho. Agora, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Descendência de Davi. Aqui temos duas coisas. O qual, quem que é esse o qual? Jesus. Quem é Jesus? O tema central do quê? Do evangelho. Que evangelho? Que já está contido no Antigo Testamento, que vocês já conhecem. É esse que eu anuncio. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que Paulo quis dizer isso? Ele está dizendo que Jesus, aquele que é o tema central, veio em carne. Ele está ensinando uma doutrina aqui para eles, a humanidade do Filho de Deus. Vir segundo a carne é vir em forma humana. Jesus veio em forma humana. O Messias a qual eu prego foi homem, e segundo a carne, e da descendência de Davi. O que significa? Este homem, que é o tema central do meu evangelho, é da linhagem davídica, é filho de Davi, é descendente de Davi. Por que ele vai dizer isso? Novamente o contexto judaico. Os judeus sabiam que só podia sentar no trono e governar todos os povos aquele que viesse da linhagem de Davi. E Paulo vai dizer, não, o Messias a qual eu prego veio como forma humana da linhagem
do rei Davi. Paulo está dizendo para os judeus: o Messias que eu prego cumpre essa qualificação. Verso 4, ele vai falar algo tremendo. Ele não é só o filho de Davi, ele também é o filho de Deus. Olha, ele foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está ensinando duas doutrinas centrais da fé e da cristologia: a humanidade de Cristo e a divindade. Ele veio em carne da linhagem de Davi, ele era homem, mas ele também era filho de Deus, ele era divino. E como Paulo prova para os romanos que ele é divino? Através da ressurreição dos mortos. Esse que eu estou pregando veio em carne, morreu, mas também era Deus. Sabe como eu provo? Ele ressuscitou dos mortos. Duas das doutrinas mais importantes da igreja: a humanidade de Jesus e a divindade. É a união hipostática. As duas naturezas convivem juntas, coexistem juntas, sem se misturar. Jesus é 100% homem, 100% Deus, na mesma pessoa. Você quer ver isso no barco? Jesus, quando os discípulos atravessam o mar, na tempestade, Jesus está dormindo. Homem, está cansado, não aguentava. E quando os discípulos acordam ele repreende o mar. Ele era Deus. Você vê a humanidade e a divindade na mesma pessoa, como homem dormindo, como Deus, mar, sossega. Paulo está ensinando isso. O tema principal da minha mensagem é o Deus homem, que morreu e ressuscitou, da linhagem de Davi. Verso 5, agora Paulo vai falar do seu apostolado, vai novamente defender, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Aqui ele fala da origem do seu chamado. Por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Por intermédio do Filho de Deus. Foi ele que me comissionou. Eu fui separado por esse próprio que eu estou pregando. Como ele foi separado? Vocês se lembram? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus quem tu persegue. Dura coisa era para ti recalcitrar contra os aguilhões. E vai, porque este é para mim vaso eleito, e para levar o meu nome entre os gentios. Foi o próprio Cristo quem o separou. Novamente ele está provando a autenticidade do seu apostolado. Olha lá, por intermédio de quem? O Filho de Deus. Cristo chamou e concedeu graça para proclamar o seu nome, pregar o Evangelho, que é o que lá, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, ok? Paulo foi separado por Cristo e recebeu graça para pregar o Evangelho. O texto ainda prossegue, para obediência por fé entre todos os gentios. Aqui Paulo vai escrever para os romanos qual é o chamado específico. Pedro, o apóstolo, foi separado para pregar para os judeus. Eu, Paulo, fui separado para pregar para os gentios. Lembra, eu te ensinei o que é gentio e judeu. Só duas classes de seres humanos no planeta Terra. Judeu, todo o povo de Israel. Gentios, todo outro povo que não é judeu. Então, africano, coreano, americano, brasileiro, qualquer outro que não é judeu é gentio. Paulo foi separado por Jesus para pregar aos gentios. Aí ele vai dizer uma coisa, para reafirmar a autoridade que ele tem sobre Roma. Olha o verso 6. De cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer assim, Paulo está dizendo que dentro do chamado dele para pregar aos gentios, estava incluído os cristãos de Roma. A maior parte da igreja romana era feita de gentios. Se Paulo foi designado e foi confiado a ele os gentios, e a igreja de Roma era a maioria de gentios, Paulo vai dizer, eu tenho autoridade sobre vocês.
vocês estão dentro da minha jurisdição. Gentios, os não-judeus. Verso 7, vamos que eu estou terminando, não fique nervoso. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O verso 7, sabe o que é? Do verso 1 até o 7, ele está fazendo uma saudação, é uma apresentação da pessoa dele, do verso 1 ao 7. No 7, Paulo termina a saudação e a apresentação, demonstrando quem eram os destinatários. Ele vai dizer lá, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, os destinatários da carta de Roma, chamados para ser santos. Aí ele saúda, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele termina a introdução da carta, a saudação, a apresentação. Agora Paulo vai entrar no assunto da carta. Ele vai fazer um resumo. Parece até um livro, é um prefácio, né? Aqui é a apresentação do autor, agora é o prefácio do livro. No que consiste todo o livro? Paulo vai entrar. Ele pretende ir a Roma. E agora ele vai escrever como pretende fazer isso. Dos versos 7 em diante, ele vai mostrar como ele vai comunicar isso. O desejo dele é ir a Roma, ele só se apresentou. Agora ele vai usar seus argumentos para convencer os cristãos de Roma a recebê-lo. É isso que ele vai começar a fazer do 8 em diante. Ele pretende ir para lá, e ele está tentando convencê-los de recebê-lo. Primeiro ele se apresenta, agora ele vai usar os argumentos que os farão permitir com que ele vai. Do verso 8 ao 15 é o que ele tenta. Vamos ver lá o verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque o Deus a quem sirve meu espírito no evangelho do seu Filho é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de todos os vós, em todas as minhas orações, suplicando em algum tempo, pela vontade de Deus, que se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Vamos lá. Qual o argumento que ele usa? Ele está escrevendo para eles assim, Paulo diz aqui que conhece a fama da igreja de Roma. A igreja de Roma, ela cresceu muito rapidamente. Ela se tornou uma igreja grande, uma igreja abastada e uma igreja de muita qualidade. E a fama da igreja romana era tão grande que ela estava perturbando o Império Romano. Ela cresceu tanto e ela foi tão perseguida pelos judeus que o imperador na época decidiu acabar com os judeus, perseguir, expulsá-los, porque os romanos não sabiam distinguir muitos judeus de cristãos. Então toda a confusão que tinha, eles pensavam que eram os judeus. Então a igreja de Roma cresceu muito rápido e era muito conhecida, causando problemas no Império Romano. Paulo vai argumentar que é ir dizendo, olha, eu conheço a fama de vocês, vocês são uma igreja forte. Ele vai argumentar que conhece a fama da igreja. Como? Primeiro, que ela é forte, em todo mundo é proclamada a vossa fé, que tinha uma boa reputação, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então é forte porque ela está se expandindo, tinha uma boa reputação porque é proclamada como um bom exemplo, e que já dedica um bom tempo a orar por ela, incessamente faço menção de vós. Então Paulo vai dizer isso, a igreja de vocês é grande, ela é forte, eu tenho ouvido a respeito dela, tenho percebido que é uma igreja santa, bíblica, e eu já tenho orado há um bom tempo pela igreja de vocês. Paulo começa a dizer isso, a fim de que eles abram o coração e recebam. Verso 10, aqui no verso 10 ele mostra qual era o desejo dele, comunicado a Deus em oração. Olha, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo vai escrever para eles, e vai falar para eles que ele orava por eles, e ele vai mostrar o desejo que ele tinha
para os romanos, manifestado na oração. Olha, romanos, eu oro, estou orando há muito tempo, para Deus me abrir uma porta, para dar uma ocasião de ir visitar-vos. Aqui Paulo menciona pela primeira vez o desejo de estar com eles. Eu nunca estive com vocês, eu não conheço vocês, mas ouço falar muito bem de vocês, ao ponto de estar orando por vocês há muito tempo, e em minhas orações tenho colocado diante de Deus que eu quero ver vocês, eu quero visitar vocês. Então ele apresenta o desejo de ir a Roma no verso 10. Verso 11. O que ele deseja fazer lá? O que Paulo deseja fazer lá? No 10 ele diz que quer ir. Agora no 11 ele vai dizer para os romanos o que ele quer fazer. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então um dos desejos dele, olha, eu quero ir até aí, a fim de confirmar algum dom a vocês, para que sejais confirmados. O que é repartir com eles algum dom? Paulo dizia assim, olha, eu quero visitar vocês, para ensinar vocês. Dividir algum dom, quero ensinar, edificar, trazer algo a vocês que vocês não têm, ensinar alguma doutrina, edificar algum santo, ou confirmar, né? Diz aqui, comunicar um dom, repartir algum dom, e para confirmar. Ou também ele está dizendo, quero também pregar para outras pessoas, novos convertidos, trazer tanto gentios como judeus à fé. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, eu quero ir para aí, ajudar a igreja a crescer. Quero pregar, quero ensinar, quero evangelizar nas ruas, para que haja conversões, quero comunicar algum dom e confirmar vocês. Esse confirmar também significa assim, ó. Então ele quer ensinar, evangelizar e ganhar almas e confirmar a igreja. Ele está querendo dizer assim, ó, a igreja de Roma, apesar de grande, santa e está espalhada, vamos dizer assim, ela não é uma igreja registrada, ela não está sob a jurisdição de nenhum apóstolo, porque nessa época os apóstolos estavam vivos, e eles que eram os cabeças da igreja, e todas as igrejas eram controladas por eles. Esta aqui estava sem o controle, estava sem a orientação de nenhum apóstolo, e Paulo está dizendo, eu quero confirmar, autenticar essa igreja, quero que ela esteja sob o cuidado de um apóstolo, que são os cabeças da igreja de Cristo, nessas primeiras décadas. Então eu vou ensinar vocês, vou evangelizar pessoas para que a igreja cresça, e quero estar sob os cuidados dessa igreja, confirmá-la. É isso que ele quer dizer. Verso 12. Isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aqui Paulo mostra a humildade dele. Ele está dizendo, olha, eu sou o grande apóstolo Paulo. Eu quero ir para confirmar um dom, ensinar vocês. Eu quero ir para pregar o evangelho, fazer com que a igreja cresça, tendo conversão de gentios e judeus. Eu quero ir para autenticar essa igreja, para que ela esteja debaixo de uma autoridade apostólica. Mas eu não quero só ir para dar, não. Eu quero também para receber. Eu quero comunicar um dom e ser comunicado também. É o que ele vai dizer aqui, ó. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eu quero receber também. Quero ser consolado por vocês. Quero aprender por que essa igreja está crescendo tanto. Quero aprender como vocês lidam com o coração do Império Romano. Verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, abre parênteses, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Aqui ele fala o terceiro motivo pelo qual viajar a Roma. O primeiro para comunicar um dom, o segundo para ser edificado, o terceiro para que ele consiga algum fruto, como também entre os gentios.
Aqui ele está afirmando que o fruto seria a conversão de mais gentios. Paulo, como grande missionário e grande apóstolo, toda vez que ele se refere à palavra fruto, é a salvação de pecadores. Então, o primeiro propósito, edificá-los com o ensino e autenticar aquela igreja como apostólica. Segundo, ser conformado, ser consolado e aprender com eles. Terceiro, a evangelização dos gentios. Mas por que Paulo insiste tanto em ir a Roma? Por que quer ir com tanta vontade a Roma? Por quê? Você pode ver que a carta ele está pressionando os cristãos romanos, ele quer estar lá e está usando todos os argumentos. Ele responde no versículo 14 ao 17, que é onde vamos encerrar. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui Paulo fala para eles, por que ele quer tanto ir para lá, porque ele está insistindo tanto de ir para lá, e por que ele quer que eles abram essa porta, permitam que ele entre. Versículo 14 ao 17. Ele mostra aqui 3 motivos pelos quais ele deseja ir a Roma. Primeiro, é o verso 14, ele se considerava um devedor de todos. Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por que ele se considerava um devedor? Paulo está dizendo assim, eu fui alcançado pela graça. Eu fui salvo dos meus pecados. Eu era o principal dos pecadores. Estava perdido. E Ele me perdoou, me resgatou. Logo, eu não tenho direito de não levar essa mensagem para alguém. Eu sou devedor de todas as pessoas, porque eu experimentei a salvação e quero que todos experimentem. Se a gente fosse assim para evangelizar, hein? Se você tivesse essa consciência, eu nasci de novo, eu tive o perdão, eu fui justificado, logo, eu não tenho direito de furtar essa mensagem de alguém, eu tenho que levar para todo mundo, sou devedor. Primeiro, por que ele se considerava devedor? Por ter sido salvo. Segundo, por causa da sua vocação, seu chamado, ele sente devedor por isso, porque foi chamado. Ele vê o seu chamado como uma dívida. Primeiro, porque foi salvo. Segundo, fui separado para ser apóstolo. Paulo considerava o seu chamado, pastor Danilo, uma dívida. Eu fui chamado para isso, eu sou devedor. Eu não posso me dar o luxo de ficar sem pregar para bárbaro, grego, judeu, gentio, qualquer um. Eu sou devedor. Primeiro, porque eu fui salvo, não tenho direito de não levar essa salvação para os outros. Segundo, fui chamado para isso e eu vejo o meu chamado como uma dívida. Sou um devedor. Quando ele fala sou um devedor de grego, bárbaro, eu devo o evangelho a eles. Eu devo isso. Você deve para pecador, você deve, viu? Quem está com as contas em dia aí? Não está não. Você está devendo a alguém. Quem? Os pecadores. Você deve a eles a proclamação do evangelho. Segunda motivação. Primeira motivação dele querer ir a Roma é porque ele se considera um devedor. Segunda motivação, verso 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe qual que era a segunda motivação? Não, a segunda de motivação é o 15, perdão. Por isso, quanto a mim, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Primeira motivação, o chamado dele, ele considerava um devedor. Segunda motivação, sabe por que eu quero ir em Roma? Porque eu estou disposto, eu estou pronto, estou capacitado, estou na ponta dos cascos. Estou pronto para partir daqui, do Mediterrâneo, e seguir rumo ao norte, para pregar o evangelho.
Estou preparado, capacitado, pronto, disponível, disposto. Paulo fala da sua disposição. Estou disponível para pregar. Por isso que eu quero ir. Já cumpri meu chamado aqui nessa região. Quero desbravar novas fronteiras. Primeiro, sou devedor de todos os ímpios, porque para isso fui chamado, para pregar. Segundo, estou preparado e pronto para novos desafios, e inclui Roma e Espanha. Terceiro, motivação, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Qual que é a terceira motivação? Eu tenho uma mensagem poderosa. Quando ele usa o termo poder, dunamis, o grego estava familiarizado com isso, a cultura da época era a ideia de explosão, de energia, poder. Então Paulo está dizendo da transcendência da mensagem, da espiritualidade da mensagem. É uma mensagem poderosa. Eu tenho uma mensagem capaz de transformar gregos. Eu tenho uma mensagem capaz de transformar bárbaros. Eu tenho uma mensagem capaz de transformar judeus. Eu tenho uma mensagem capaz de transformar gentios. Eu desejo ir aí porque eu possuo uma mensagem poderosa, transformadora, salvadora de qualquer homem. Eu tenho uma mensagem que reconcilia, justifica, santifica os homens. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O terceiro argumento, a terceira motivação é que ela é poderosa. Aí o verso 17 ele encerra mostrando por que ela é poderosa. É porque ela cura câncer? É porque ela prospera alguém? Não. Para isso é necessário um certo tipo de poder? É necessário. Mas ele vai mostrar que ela é poderosa, porque ela é capaz de fazer aquilo que nada na terra pode fazer. 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Que Evangelho? O poder para a salvação, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Sabe por que essa mensagem é poderosa? E é por causa dela ser poderosa que eu quero ir aí. É porque ela é a única mensagem capaz de transformar pecadores, de justificar pecadores, de reconciliar com Deus pecadores. Romanos, eu tenho a mensagem. É isso que Paulo está dizendo. Paulo encerra então dizendo: eu quero ir ter com vocês, porque eu tenho a mensagem, a única mensagem que resolve o grande dilema do homem. Como um Deus justo pode salvar pecadores sem deixar de ser justo? Resposta: o Evangelho. Aqui está, mais ou menos, em síntese, o que consiste essa carta gloriosa, essa estupenda carta, essa obra-prima. Quem escreveu? O ano que escreveu? Para quem escreveu? Com qual propósito escreveu? Qual o conteúdo do que escreveu? É a mensagem salvadora. Esse é um convite ao estudo da carta aos Romanos. É um convite ao estudo da justificação. É um convite ao estudo do amor de Deus. É um convite ao estudo das Sagradas Escrituras. Ame esse livro, decore esse livro, estude esse livro, medite nesse livro. Então você vai ver os efeitos transformadores na sua vida. Vamos fechar os olhos, vamos orar.